próxima palestrante, eu vou falar que eu conheço desde que nasceu. Olha, pensa numa menina abençoada. Pensa numa garota que só Jesus na vida dela. E desde pequenininha ela já era bem, bem para frente. E os anos foram passando e ela começou a querer fazer algo da vida. Eu lembro quando ela começou a iniciar na área que ela está hoje. Ela falou assim, tia, já deu um spoiler. Eu quero fazer isso. Eu falei, bora, minha filha. Porque eu sempre gostei de incentivar. E sempre que alguém da minha família conquista algo, eu fico muito feliz. Porque se eu puder incentivar, se eu puder falar, vai lá, vai conquistar os seus sonhos, eu falo. E ela começou bem assim, caminhando, vou falar que quase que menos zero. Quase que menos zero. E hoje, ela já está bem estruturada e está cada dia mais querendo conquistar o mundo, vamos dizer assim. Vou chamar ao palco a minha sobrinha e também empreendedora, lá no espaço, no estúdio, Suelen Mendes Neil, que é também uma das minhas parceiras. Suelen Mendes, vem pra cá, meu amor. Ela vai contar um pouquinho sobre a história dela, vai falar sobre empreender do zero. Olá, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Suelen, eu tenho 24 anos, eu tenho um filho de 4 anos e eu sou quase casada, tá? Eu falo que eu sou quase casada porque eu tenho quase 8 anos junto e o querido ainda não me pediu em casamento, então eu sou quase casada. Eu vou contar para vocês um pouquinho hoje da minha história, tá? Como a tia Raquel já me apresentou aí, eu comecei aí do zero. Eu vou contar bem lá do início mesmo, porque eu tenho pessoas aqui que podem comprovar o que eu estou falando, que praticamente é quase toda a minha família. Então, vamos lá. Vou começar bem lá de trás. Eu trabalho desde os 10 anos de idade. Eu fazia paleta. É valeta ou paleta, vovó? Não lembro o nome. Paleta? Para quem não sabe, gente, é aquele palitinho que vocês comem de churrasco. Tá? A gente subia lá em cima do morro, lá na moita de bambu, pegava o bambu lá de cima, arrastava aquele bambu lá para baixo, fazia todo o processo do palito lá, botava para secar, tinha que contar 1.000, era 1.000, não era, vó? Era 1.000, botava para secar, o moço ia lá, pegava aquele palito, levava e tá aí na mão de vocês, que é o palitinho que vocês comem de churrasco. Então, desde os 10 anos eu comecei a trabalhar, A minha primeira compra foi eu não sei se a minha mãe vai lembrar, era uma sandália de plástico branca, daquela, como é que fala, gente? Gladiadora, E a minha primeira compra foi essa. E eu também trabalhei na casa da avó da minha irmã, como eu fazia uma faxina lá para ela, eu ganhava R$20. Eu lembro que eu comprei um caderno que na época eu ainda estudava, nessa época eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos. E eu comprei aquele caderno, fiquei toda feliz, então eu trabalho desde muito cedo. Como diz os meus primos, eu ia ser manicure de uma forma ou de outra, Porque eu não sei se o Washington vai lembrar, o Lincoln vai lembrar, que a gente vivia brincando lá na rua, lá de casa, que a gente morava na zona rural, a gente lá no aterrado. E tinha um pé lá que a minha avó falava que era venenoso. E eu quebrava o negocinho dele e passava na unha. Então, a minha carreira de nail design começou desde muito cedo. E assim, os anos foram passando. Com 15 anos eu vim morar na zona urbana de Além Paraíba, na cidade. E comecei a trabalhar numa entidade filantrópica aqui da cidade com 16 anos. A gente mudou para cá, para a Esplanada. Eu tinha 15, fiz 16 em maio. Não, minto, eu fiz, é isso mesmo, fiz 16 em maio e comecei a trabalhar numa entidade filantrópica. Mas aquele desejo de empreender, que eu acho que isso nasce no coração de todo mundo, mas alguns têm atitudes e outros não, E aquele desejo de empreender sempre lá no meu coração, decidi que aquilo não era mais para mim.
E falei assim, cara, vou sair, não cumpri nenhum aviso prévio. Falei, vou sair e simplesmente falei, vou começar a fazer unha. E aí, quem que foram as cobaias? O pessoal lá de casa, né? Sempre tem que ter uma cobaia. E aí eu lembro que em junho, mais ou menos, eu já estava fazendo unha comum. Gente, eu ia lá em Água Quente, minha avó ficava desesperada, porque eu não avisava para onde eu estava indo. Eu ia lá para Água Quente, no ônibus de 6 e pouca da manhã, e voltava só às 5 horas da tarde. Então, assim, fui nessa jornada, trabalhei no Hortifruti, trabalhei com a Sabrina um período lá no espaço dela, que a gente, em todos os lugares que a gente passa, independentemente de onde seja, né, eu trabalhei no Hortifruti, eu trabalhei na entidade filantrópica que eu estou falando, foi na Guarda Mirim, na Sabrina, em cada lugar que a gente passa, a gente consegue absorver alguma coisa, aprender alguma coisa. Então, os anos foram passando, fui me desenvolvendo, fui trabalhando, e em 2020 eu engravidei, né? Gente, eu tenho uma memória excelente, então, assim, eu vou dar detalhes de datas. Eu parei de trabalhar no dia 23 de outubro de 2020, e o Henrique nasceu no dia 6 de novembro, ou seja, eu trabalhei com uma barriga desse tamanho até não aguentar mais. E aí o Henrique nasceu, aconteceu várias coisas. O sonho de empreender sempre existiu dentro do meu coração, que, igual eu falei, eu acho que isso acontece com todo mundo, está dentro do coração de todo mundo. E a minha mãe e a minha tia tinham uma confecção, que elas tinham alugado uma casa e tinha um quartinho vazio lá. Tia, posso trabalhar aí? Claro, vem para cá, vamos... Trabalha aqui. O Henrique era bem pequenininho, eu precisava de alguém para poder olhar ele para mim, né? E o Elton falou que não queria que eu falasse, mas eu vou falar mesmo assim, porque eu acho o seguinte, a gente tem que dar, a gente está onde a gente está, todo mundo que empreende, a gente está onde a gente está, devido às pessoas que nos ajudam a alavancar, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. É óbvio, né, que eu faço ali no braçal, o trabalho bruto, mas por trás de mim existem outras pessoas que me ajudaram a alavancar, como a minha família, que foram as minhas cobaias, coitada da tia Raquel, da tia Elisa, botei vício, gente, de unha na tia Elisa. Hoje a tia Elisa não vive sem essa unha dela. Ela fala assim, Sueli, as minhas patroas ficam assim, minha filha, você tem a unha mais bonita que eu. Eu não é, tia Elisa? Não é verdade, Amanda? Enfim, eu tenho todas essas pessoas. E uma dessas pessoas é o Elton, tá? Que eu falei lá no início, que é o meu quase marido, que foi o que me deu o meu primeiro kit de unha. Tia Raquel e eu desesperada lá no... A senhora lembra, tia Raquel? Desesperada, gente, lá no muro, esperando o PAC chegar, que era o moço da moto. Como eu disse, eu tenho boa memória, foi no dia 17 de janeiro de 2018, ou seja, eu tenho 6 anos trabalhando nessa área toda. Então, assim, o Elton foi e falou, vida, eu vou te dar um cartão de crédito, que era para mim pagar, né, gente? Eu achei que ele ia falar que era para ele pagar, mas era para mim pagar as faturas. Ele me deu um cartão de crédito e falou, vida, compra as coisas e começa. E foi aí que eu comecei. Gente, medo terrível, né? Porque eu não sei se vocês sabem onde é a Esplanada, eu acho que é o último bairro do lado de lá de Além Paraíba. Você atravessa a cidade inteira. Eu falei, cara, quem vai lá em cima fazer unha comigo? Pois é. E aí as pessoas foram, a casa onde eu atendia era uma casa alugada, o dono deixou eu abrir uma porta, fiz reformas, enfim, né? Se passaram um tempo, e aí vem uma fase que vem para todo mundo que empreende, que é o comodismo. O tal do comodismo, ele vem. Aqui está legal, aqui está quentinho, para que eu vou dar mais um passo? É muito difícil. O medo, a gente tem esse mecanismo de defesa que é o medo, mas existem 2 fases do medo, né? O medo, ele paralisa a gente, e o medo, ele tem esse sistema de defesa para poder ver se a gente vai ou não vai. Tem uma diferença aí, gente. Então, eu sempre fiquei ali com esse medo de paralisar. Cara, para
que eu vou alugar um espaço e se eu não conseguir? Ai, meu Deus do céu, né? Esse medo de expansão que todo mundo tem. E aí, gente, eu vou falar de uma parte bem, que eu acho que quase ninguém aqui sabe, eu acho que nem eu que sabe, eu acho que só minha avó que eu contei. Então, e como eu falo, gente, tem pessoas por trás da gente que fazem a gente alavancar, né? Ano passado, e outra coisa, gente, no negócio da gente, a gente tem que sempre lembrar que palavra tem poder. Palavra, ela tem poder. Se você falar que você não consegue, se você falar que você não vai, se você falar que não vai dar certo, literalmente não vai dar. E ano passado, o Elton virou para mim e falou assim, vida, ano que vem, até no seu aniversário, você tem que estar com um estúdio novo. Eu falei, não posso estar com um estúdio novo até no meu aniversário, não tem condições, enfim. E fui e deixei para lá, né? E uma parte muito importante de empreender, para todos aqueles que têm fé, é crer em Deus. E aí o tempo passou, e eu fui, né, dentro da minha religião, que eu sou evangélica, orei muito a Deus, enfim. O tempo passou, esqueci disso, acredito que o Elton também tenha esquecido disso que ele falou, que no meu aniversário desse ano eu tinha que estar com o meu estúdio, e o tempo foi passando. E aí passou o tempo, um certo dia, a minha cliente desmarcou, simplesmente desmarcou do nada. Ela desmarcou, eu ainda falei, poxa vida, eu vou ficar com um tempo muito grande, fui para casa. Gente, e eu não sei vocês, eu sou uma pessoa que eu adoro idealizar as coisas. E eu adoro entrar na imobiliária e ficar vendo casa, tipo assim, falar assim, cara, os meus móveis iam ficar lindos nessa sala, meus móveis nesse quarto ia ficar muito bacana. Enfim, eu tenho esse probleminha. E aí eu tinha visto um anúncio de uma sala comercial, que para mim era uma sala que eu tinha visto, que eu não tinha gostado, enfim. Já tinha passado umas 3 vezes, e na terceira ou na quarta vez eu falei, vou dar uma olhadinha de novo, não custa nada, estava à toa em casa. Olhei, era uma sala que no ano passado eu tinha falado, cara, eu queria alugar essa sala. E aí tá, eu fui para lá, aí, antes, mandei mensagem para o Elton, né, que como eu falo, tem uma pessoa por trás, eu sempre encho a cabeça dele, perturbo ele demais. Vida, posso ir, vida, posso ver, vida, pelo amor de Deus. Vai, vida, vai lá ver. Fui lá na imobiliária, peguei a chavinha, fui lá, abri. Gente, sabe aquela sensação de quando vocês abrem e entram e vocês sabem que é seu? Então, foi essa sensação. Entrei, a sala toda linda, toda pintadinha. Primeira coisa que eu fui fazer, né? Eu orei a Deus, falei, Senhor, se for para ser meu, em nome de Jesus, que seja. Se não for, o Senhor repreenda, né? E aí fui para minha casa, né? No percurso até a minha casa, eu mandei um monte de áudio para o Elton, falei, vida, a gente tem que, vida, tem que alugar em nome de Jesus. Cheguei em casa, conversamos de novo, o Elton virou para mim e falou assim, vida, cara, eu não sei, você tem que vir analisar, porque ele é a parte do financeiro, gente. E aí, eu fiquei com um bico desse tamanho, porque eu acho que todo mundo aqui de casa me conhece e sabe como é que eu sou bicuda. Fiquei com um bico desse tamanho e fui lá para a cozinha. Aí fui lá para a cozinha, parei, só pensei. Falei assim, cara, poxa, o Elton podia arcar aqui em casa esse mês para eu conseguir descer, né, para vir para o espaço. Gente, isso foi numa quinta-feira, crê em Deus e não em mim. E como eu disse para vocês, eu tenho uma ótima memória. Aí fui trabalhar na sexta-feira, abri meu WhatsApp, 8h01 da manhã, o Elton me mandou um áudio assim, vida, pode descer que as contas aqui de casa esse mês eu vou pagar. Então, olha só, chega até me emociona, gente. Eu desci, o espaço que eu tenho hoje é uma idealização de um sonho muito grande, que eu tenho de muito tempo, e, obviamente, se não fosse com a ajuda dele e com a ajuda de Deus, nada disso teria acontecido. Né? Eu tenho lá o meu estúdio, cada dia a gente compra uma coisinha a mais, eu perturbo, falo na cabeça dele, até ele falar que sim. Enquanto ele não fala que sim, eu não paro de falar. Mas, enfim, eu falo. Graças a Deus, hoje eu estou lá com o meu estúdio. Semana que vem, eu vou lá para São Paulo semana que vem, na feira da Beauty Fair, que já tem 500 mil pessoas confirmadas. Vou fazer um curso, gente, lá em Uberlândia, longe pra caramba, um curso que eu estou idealizando, acho que desde o final do ano passado.
E assim, o mundo do empreendedorismo é um mundo, sim, de surpresa, é um mundo que você tem que ter pessoas junto com você, é um mundo que você tem que ter, como no vídeo que ela postou, não pode deixar as nossas emoções nos abater, porque, gente, ou coisinha difícil ou raio da emoção. Eu estava sentada lá, eu falei, cara, eu vou falar, eu não vou chorar, eu não vou chorar. Estou aqui chorando. Estou deixando a minha emoção, tá vendo? Estou deixando a minha emoção me conter, me derrubar aqui, gente. Mas ela não vai me derrubar, não. Está repreendida, em nome de Jesus. Enfim, gente, eu não vou falar mais, não, mas é isso mesmo. O empreendedorismo é isso. A gente tem que botar a cara da gente para jogo. A gente tem que dar o passo, confiar em Deus e, principalmente, ter pessoas que nos ajudem no nosso caminho. Basicamente, gente, essa é a minha história, tá? Agradeço muito, tia Raquel, pela oportunidade de estar aqui hoje, de compartilhar isso tudo com vocês. E quero também parabenizar, porque isso daqui também é um sonho da senhora, que eu sei que é um sonho que está se realizando, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada.